a esse corpo, porque nós somos cidadãos espirituais acima de tudo, né? Estamos em trânsito, vamos dizer assim, né? Então, isso aí é para a gente se lembrar, que a gente, estando encarnado, é esse conjunto aí. Vou passar. Isso aí é da Joana, ó. O ser humano, ele às vezes tem um problema, às vezes ele vive um problema e às vezes ele é o problema. A gente nem sempre tem essa percepção clara, mas vamos partir do problema. Quem está vivendo um problema? Quem está tendo um problema e quem está sendo um problema? A gente parte do problema, para a gente poder perceber qual é o nível de relação nosso com o problema. Isso é convite para autodescobrimento, viu, gente? Enquanto eu identifico o meu problema em outra pessoa, numa circunstância externa, mesmo numa circunstância do corpo, eu não estou em processo de autodescobrimento. Então, é comum as pessoas falarem da velhice, né? Não, porque a velhice, porque depois que passa doenta, porque não sei o quê, porque a idade do condor, aquilo lá, tá entendendo? Né? Estão deslocando do espírito para o corpo a causa do seu problema. Então, o problema não é a velhice, é como eu vivo a velhice. O problema não é a família, é como eu percebo a família. Então, se eu não começar a localizar a causa do problema em mim mesmo, não é a culpa, não, pelo amor de Deus, é a causa do problema em mim mesmo, eu sou o problema. Agora, o ser psicológico amadurecido, assim que nem Jorge Andréia, né? Ama e confia, fitando o alvo e avançando para ele, sem ter nem ser problema na própria trajetória. Então, quando nós ficamos paralisados, quando nós ficamos deprimidos, angustiados, sofridos, reclamões, nós estamos sendo o próprio problema na nossa trajetória. Temos um alvo a alcançar e retardamos esse encontro, essa chegada, essa vivência feliz pelo nosso próprio funcionamento. A segunda janela, ela vai falar dos nossos equipamentos existenciais, que são o pensamento, o sentimento e os desafios. Então, na nossa existência, nós contamos com esses equipamentos. O que a gente faz com o pensamento? Disciplina e edificação, através da fixação da mente em ideias superiores da vida, do amor, da arte elevada, do bem, da imortalidade. Quem vai disciplinar, quer dizer, harmonizar, aquietar, organizar o meu pensamento. Quem vai fazer isso para mim? Ela disse que vai, então você procura ela lá. É isso? Nós podemos ter a ajuda de alguém para esse tentame. Precisamos ter ajuda, ainda somos crianças espirituais. Mas não podemos delegar ao outro essa tarefa. Então, como é que eu vou disciplinar o meu pensamento? Edificar quer dizer construir o meu pensamento. Nós construímos o nosso pensamento. O nosso pensamento tem a aparência, o aspecto, a operacionalidade daquilo que eu construí.
Então, assim como uma casa é construída com tijolos, tem uma planta... Tijolos? Tijolos. Tem uma planta, tem um projeto arquitetônico, tem decoração, tem conservação. A nossa casa mental está exatamente do jeito que a gente planejou, construiu, decorou e do jeito que a gente mantém. Porque um palacete abandonado, acontece o que a gente vê por aí com os palacetes abandonados, né? Caem em ruínas. Então, tem ali uma tarefa, caderno de pensamento. Que eu possa dedicar um pequeno momento do meu dia a fazer uma anotação do teor dos pensamentos daquele dia, do pensamento que está na minha mente com mais frequência. Um caderno de pensamentos. Aí o sentimento, que é outro equipamento. Precisamos fazer a análise cuidadosa a respeito das reações emocionais diante dos desafios. Porque é na hora do desafio que a gente aparece como a gente está. Então, assim, se alguém chega na nossa casa de surpresa, não dá tempo da gente fazer uma maquiagem, botar uma roupa muito bonita, ensaiar o discurso. A pessoa, chegou, ela vai pegar você do jeito que você é, de verdade. Então, aquela situação inesperada, não programada, aquela palavra do outro, aquela frustração aos meus projetos, aquela reação que eu não esperava, tudo isso são os nossos desafios do sentimento. E como é que eu reajo? Então, eu tenho que olhar para isso, porque essa é a foto da nossa evolução, tem que ser um instantâneo, porque senão a gente faz o que a gente faz com as fotos normalmente. A gente faz pose. Aí, né, da gente que ainda escolhe o ângulo. Não, me tira de lá para cá, que sai mais... Né? Vamos prestar atenção nesses desafios e ver a reação, o sentimento. Ficou aquela tempestade íntima, ficou aquela turbulência, ficou aquele incômodo, aquele desconforto, ficou aquela briga mental que a gente fica com a pessoa, acontece aquilo na hora, aí a gente fica o dia inteiro ensaiando as respostas que a gente podia ter dado, né? Tinha até um personagem cômico, né, que na hora ele só falava, e depois ele ficava ruminando, ele achava ótimas respostas, só que na hora não saía nada. Mas mostra esse duelo mental que a gente fica com quem nos frustra, com quem não tem a reação que a gente esperava, com quem não é generoso, caridoso, enfim, nossos companheiros de evolução. E o ser humano é uma incógnita a ser equacionada por ele mesmo. Então, nós pleiteamos ser entendidos, ser compreendidos. A minha família não me entende. O meu colega de trabalho não me entende. Eu vou fazer terapia, o terapeuta não me entende. O amigo espiritual não me entende. Então, realmente, nós somos ainda um problema com muitas incógnitas, só quem é capaz de entender somos nós. Quando alguém olha para nós, vê qual é o problema e fala para a gente briga com a pessoa e nunca mais quer saber, né? Lá no Leon Denis tem receituário. Eu já vi várias pessoas pegarem a resposta e o espírito não entendeu nada. Então, nesse caderno também pode constar uma observação do nosso padrão habitual de sentimentos.
Esperança, desesperança, bom ânimo, desânimo, coragem, medo, criatividade, que a gente vai querer dar um foco maior no tempinho aí que restar, sobre a criatividade, perdão ou mágoa, auto-perdão ou culpa. A gente já teve até na época que a gente estudou autocura, essa conversa sobre sentimentos. Mas eu preciso olhar, chega assim no final do dia, qual foi o sentimento que predominou na minha ambiência emocional durante esse dia? Vou lá e anoto. Daqui até março, quem fizer vai ter informação aberta. E os conflitos? Autoanálise honesta, na qual se dispensem o elogio, a condenação e a justificação. Sem consciência de culpa, digerir o acontecimento, buscando os meios de reparação e libertação do sentimento perturbador. Ela coloca a palavra digerir em itálico, e eu acho muito interessante essa analogia que ela faz entre o processo de autoconhecimento e a digestão. Quem costuma nos nutrir, nos alimentar com informações preciosas sobre nós mesmos? O outro. O outro. Quem caminha do nosso lado. Quem trabalha junto, quem vive sobre o mesmo teto, quem trabalha para nós, para quem nós trabalhamos, essas pessoas, elas mandam umas coisas assim, né? E qual é a nossa reação? Se é elogio, a gente se derrete todo, mesmo sabendo que aquilo não tem o menor fundamento, né? Ai, você é uma pessoa maravilhosa. Você sabe que você não é uma pessoa maravilhosa. Você é uma pessoa que até tem uns momentos bem bacanas, mas tem outros que aquela pessoa ainda não viu. Então, eu tinha uma amiga que eu costumava dizer muito isso para ela. Ai, você é maravilhosa. Ela dizia assim, você tem que comer 1 quilo de sal comigo. Porque o sal na casa demora, né? 1 mês, 2 meses. Se eu ficasse com ela o tempo de 1 quilo de sal, eu ia ver que ela não era maravilhosa. São momentos, né? E quando alguém nos critica, como é que é o negócio? Algumas pessoas são tão humildes, mas tão humildes, que quando elas são criticadas, elas entram em prece. Se calam e entram em prece. Quer dizer, sou muito superior a isso que você está dizendo aí, né? Tem outras que engrenam um discurso de justificativa. Não, mas eu fiz isso por isso, mas eu fiz isso por aquilo. Não precisa nada disso, só escuta. É precioso, aquele dado é precioso. Se a crítica tem fundamento, ela vai te acelerar o progresso, vai evitar que você erre inúmeras vezes na mesma coisa, até a ficha cair para você buscar a mudança. E se a crítica não procede, é natural. A pessoa se enganou a seu respeito, nós nos enganamos uns sobre os outros o tempo todo. Não tem problema nenhum. Então, eu tenho evitado me justificar e tenho até conseguido, desde que eu levei uma cortada assim de Baltazar, que é um espírito dirigente lá do Leon Denis, responsável pela área de encontros, e ele estava lá fazendo umas observações em relação ao encontro de Leon Denis que aconteceu lá. E eu estou explicando, não, mas isso aqui. Uma hora ele perdeu a paciência, eu consegui fazer o guia espiritual do Centro Espírita Leon Denis perder a paciência. E ele falou assim, minha filha, não se justifique. Então, digerir não é isso que é digestão? Você ingere aquele alimento, aquela coisa, ingere aquilo. O seu aparelho digestivo, naturalmente, vai separar o que é bom e vai aproveitar, e o que não é bom vai eliminar. Eu acho essa analogia fantástica.
Então, digerir não é ruminar, ficar envenenado, não. É rapidamente, extrai o que tem de bom naquilo, pá. Né? Então, o que eu posso fazer em cada caso? Quer dizer, no caso do elogio, no caso da condenação, no caso do erro, o que eu posso fazer por mim mesmo? Aí chegamos na terceira janela, que foi o encerramento nosso do ano passado, né? Ela propõe uma interiorização progressiva, sem perda de contato com o mundo exterior. Então, não é para ninguém virar eremita, se trancar em lugar nenhum, subir na montanha, não. É você ter vida interior, dialogar consigo mesmo. Como disse o Paulo de Tarso, estar no mundo sem ser do mundo. Porque o que a gente vê as pessoas por inconsciência, justamente por falta de consciência, é estarem totalmente misturadas com as situações exteriores. Totalmente misturadas. Vocês querem ver uma mistureba dessa bacana? Vai no shopping na semana do Natal. Ali ninguém tem consciência de coisa nenhuma. Todo mundo misturado. E entra em loja, sai de loja, pega saco e tira saco, e carrega a bolsa e tira a bolsa, e esbarra e reclama. Né? A pessoa ali está num estado alterado de consciência, só que não é um estado alterado de consciência voltado para o espírito. É um mergulho num oceano de vibrações da matéria, comerciais. Né? Então, quem quiser experimentar isso, né, ele vai fazer o percurso do mundo irreal, que é o físico, para o real, o transpessoal, o espírito, gerador e causal de todas as coisas. Então, você está lá no shopping, né? Tenta fazer contato com a sua essência. Tenta perceber o que você está sentindo. Faz contato com o seu espírito. Em qualquer situação. No metrô, na rua, no trabalho. E você pode mesmo exercitar isso com as técnicas já conhecidas ou uma qualquer que você invente que funcione bem para você, de meditação. Como a gente está na época de Natal, vocês podem fazer a meditação da uva passa, que eu aprendi por aí com alguém, né? Assim, você bota a uva passa na boca, mas não mastiga. Vai sentindo a textura, né, dela por fora, manda para um lado, manda para o outro. Aí lá pelas tantas você dá uma mordidinha, você sente o que tem dentro, sementinha, né? Retarda esse processo, que uma uva passa, coitadinha, não dura 1 segundo na nossa boca, né? A gente engole inteira. E aí o que acontece? Aí eu observo a rapidez com que eu vivo todas as coisas. O estado de alienamento que eu tenho diante das experiências da vida. Eu venho para a casa espírita, mas eu estou sentindo as presenças encarnadas e desencarnadas. Eu sou médium pedra. Não tem nada disso. Todo mundo é centelha divina, que tem intuição, que tem sentido íntimo. Então, sentir as pessoas, sentir a ambiência, mas para isso eu tenho que me acalmar, me aquietar, né? Então, a meditação é uma boa proposta de exercício. Estar consciente nos nossos atos, para nós isso ainda é um desafio. A gente ainda está na base de quando vê já fez, quando viu já falou. E assim, ela traz a questão do amor como antídoto eficaz para todo sofrimento.
Quantas pessoas nós vemos que não acham solução para os seus sofrimentos? Não acha solução para as suas angústias, não encontra resposta para as suas questões existenciais. Então, há um vazio. Esse vazio que o ser humano tenta preencher com coisas, com bebida, com comida, com drogas, com álcool, com sono, com televisão, com internet, com isso e com aquilo. Só o amor preenche esse vazio. Então, nós temos que encontrar espaços, oportunidades para amar. Mas acontece que o meu amor foi embora e me deixou na solidão, né? É? Vou repetir. Seu amor foi embora e te deixou na solidão. O que vocês acham? Parece que foi isso mesmo que aconteceu com vocês, né? Eu lamento. Eu lamento. Nós vivemos numa grande rede, numa grande teia, e ninguém pode ser deixado em solidão. Cada um pode decretar para si mesmo a solidão por não desejar fluir o seu amor em nenhuma outra direção que não seja aquela. Então, solidão é escolha. A não ser aquele cara que o navio afundou e ele foi parar numa ilha deserta, tirando esse, os outros, a solidão é escolha. Agora, até me lembrei do filme, né, O Náufrago, vocês viram esse filme? Num instantinho ele arruma uma bola para conversar. Né? Então, qualquer vazio, só o amor preenche. Não adianta eu comprar coisas, não adianta eu tomar um monte de remédio, não adianta eu sair reclamando para todo mundo. Doar amor, dar amor é o que resolve o vazio. Então eu tenho que pegar a situação que me faz sofrer e ver como é que eu posso jogar amor nessa situação. Ver o que acontece. Bom, Joana de Ângeles nos convida também a uma interação com o inconsciente. E isso, para quem tem dificuldade de se relacionar com o consciente, com o inconsciente, então nem se fala, porque a linguagem do inconsciente é simbólica. Então eu tenho que olhar para os meus símbolos, eu tenho que trabalhar com os meus símbolos. Porque é de lá do inconsciente que vêm os meus apegos, os meus desejos e as minhas reações. Então, aquilo que eu manifesto, expresso e não entendo, a causa está no inconsciente. Então, eu preciso dar um jeitinho de dar um canal de comunicação para esse inconsciente. Aí sou eu que estou dando uma dica, né? Que a gente faça um registro das fobias, das irritações injustificadas, das paralisações, das tristezas prolongadas, dos desânimos, das exaltações, principalmente aquelas que a gente não enxerga nenhuma razão consciente para isso. A pessoa diz, eu não saio porque eu tenho medo de ser assaltado. Está certo isso? É saudável essa postura? Não, porque senão também não vou tomar banho, porque tem gente que é eletrocutado no chuveiro. Eu também não vou atravessar a rua, porque tem gente que é atropelado. Aliás, tem 200% mais acidente doméstico fatal, hein? Fatal, do que em acidente aéreo. Então, a Joana de Ângeles, ela é curta, não vou dizer grossa, imagina se eu vou dizer que a dona é grossa, ela vai puxar minha perna, né? Mas ela é curta e objetiva, quando ela diz assim, ó, pessoal, não tem segurança na vida material. Não tem. Não adianta, não tem. Então, o que eu faço na vida material? Eu me precavenho daquilo que está sob o meu controle,
E o que está fora do meu controle? Entrega, confia, aceita e agradece, que nem o Mileco ensinava para a gente que ele aprendeu com o Sai Baba, né? Bom, livro de imagens, o que é isso? É apenas uma proposta de diálogo com o inconsciente. É uma metodologia que o Jung usou de montão. Quem ainda não teve a oportunidade de ver o livro vermelho, não precisa comprar, porque custa caro para chuchu, mas dá para você dar uma olhada na livraria. Mas se quiser comprar, compra. Né? Foi ali que ele conversou com o inconsciente e consolidou a sua teoria. Desenhando, escrevendo criativamente, fazendo exercícios de imaginação ativa. Criando personagens e conversando com eles. Então, nesse livro de imagens, eu posso desenhar, pintar, escrever histórias, poemas, fazer projetos, ali está escrito errado, criativos em geral, anotar sonhos, dialogar com as produções, imaginar ativamente. Você sabe o que é imaginar ativamente? Então, eu agora, por exemplo, posso pensar que daqui nós descemos as escadas e vamos lá para o jardim. Aí nós estamos lá contemplando aquele jardim e subitamente nós vemos uma criatura. Essa criatura, como é que ela está vestida? Que idade ela tem? O que ela me diz? Vocês viram alguém? Viram? Quem viu, se despede, agradece e volta. Então, imaginando criativamente, eu posso ir a uma praia, eu posso encontrar com Jesus, ele pode me abraçar, ele pode me dar uma mensagem, eu posso ir para uma floresta, eu posso conversar com um ser da floresta. Olha, imagens do livro vermelho. Ali temos uma mandala, né? Tem uma hora que ele está fazendo esse negócio que ele pergunta para uma voz: o que é isso que eu estou fazendo? E a voz responde para ele: isso é arte. Mas ele não gostou, ele queria que fosse ciência. Não gostou da voz. Mas era ciência também. Era ciência também. Ele conta isso em Memórias, Sonhos e Reflexões, que foi relançado aí em livro de bolso baratinho, né? Quem quiser um papo legal com Jung, está lá no livro, né? Então tem uma mandala, tem visões de exercícios de imaginação ativa, e aquela criatura de asinhas ali é o Fenelon, né? Que se apresentou para acompanhá-lo nessas viagens e com quem ele bateu altos papos. Então, todos devem, pois, esforçar-se para, em equilíbrio, cooperar a favor do conjunto harmônico, sendo plenos, por sua vez, em si mesmos. Então, todos nós fazemos parte do conjunto. Pense nos conjuntos dos quais você faz parte. Tem o seu conjunto familiar, tem o seu conjunto de trabalho profissional, tem o seu conjunto de casa espírita, tem o seu conjunto de cidadão da cidade do Rio de Janeiro. O que é que nós normalmente fazemos nesses conjuntos? Normalmente nós buscamos que o outro nos traga aquilo que nos falta. Buscamos ser plenificados pelo outro. Queremos que o familiar nos ame, nos abrace, nos beije, nos adore, nos lembre do nosso aniversário, nos dê beijinho de boa noite, declare o seu amor incansavelmente, né? Nós desejamos que no trabalho todos reconheçam o nosso gênio,
a nossa habilidade, queremos que no trabalho profissional sejamos bem pagos, reconhecidos, que ninguém nos cobre nada porque não é para cobrar. Queremos que no nosso condomínio todos respeitem nosso horário de sono, os nossos gostos musicais. Como que o vizinho pode gostar dessa música? Enfim, nós estamos sempre buscando a planificação que vem do outro. E a saúde psíquica só existe num processo de planificação de si mesmo. Então, eu tenho que integrar os valores da minha psique, eu tenho que ver o que eu preciso, eu tenho que buscar o que eu preciso. E qual é a diferença disso para egocentrismo? A diferença disso para egocentrismo é que tudo isso que eu trago para mim, eu compartilho. Eu compartilho, eu dou de mim. Não faço para o outro me dá aquilo que está faltando na minha alma. Eu apenas faço e compartilho. Dou. Eu conheci uma pessoa que não dava as roupas usadas para qualquer um, só para quem ela sabia que ia cuidar direitinho. Sabe, são essas coisas de ser humano que conduzem ao sofrimento, porque ou você deu ou você não deu. Né? Então, nós ainda não alcançamos a plenitude, estamos longe disso, a bem-aventurança, o reino dos céus, mas o processo é ir nessa direção. Não aquela conta que a gente fica apresentando para alguém que tem que me pagar alguma coisa. Eu estou no Leon Denis há mais de 30 anos e já escutei várias vezes esse papo de que eu trabalho nessa casa há não sei quantos anos, então eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu mereço isso. Deus sabe o que você merece. O que você fez pela casa e na casa foi para você. Sabe quando a gente não queria estudar? E o pai e a mãe brigavam, porque a gente não queria estudar. Não quero estudar, você me obriga a estudar. Aí o que a gente escutava? É para você. Eu estou insistindo para você estudar, para você, para o seu bem. Né? Então, vamos buscar essa plenitude em nós mesmos, por nós mesmos e sair espalhando por aí. Eu gostei dessa frase que ela fala de máscaras e lentes. Sobre a máscara da personalidade encontram expressões insuspeitáveis da realidade que somente a largo tempo e com o auxílio das lentes da percepção profunda se consegue identificar. Então, a máscara da personalidade é aquela que você apresenta para alguém quando ela pergunta: quem é você? Aí você diz: sou isso, aquilo, sou assim, sou assado, sei que lá. Seu perfil. Qual é seu perfil no Facebook? Sou isso, sou aquilo, sou assim, sou assado, né? Ou então numa conversa daquelas bem edificantes que a gente entretém para falar mal de alguém, né? Tem sempre aquela coisa: não, porque eu não gosto disso, porque eu não faço aquilo, porque eu acho isso horrível. Ora, se você não faz, por que você está comentando? Isso já é uma lente. Quando fulano faz aquilo, aquilo me irrita. Mas ele não está fazendo aquilo, aquilo não é problema para ele, aquilo não dá problema só para ele. Por que te irrita? Essa já é uma pergunta para lente. Porque eu até aprendi isso com uma pessoa um psicólogo que atende adolescente, né? E que ele fala que adolescente se esforça para realizar o sonho dos adultos. Aí a gente diz: para com isso. Como assim? Né? Adolescente lá de cá só quer ficar na cama, não quer estudar, não quer trabalhar. E você? O que você fala sobre o trabalho?
Acho que o trabalho é uma droga, se eu soubesse quem inventou, eu matava. Não vejo a hora de eu me aposentar para poder sentar no sofá. Pois é, ele está realizando o seu sonho, né? Agora chegamos na criação. O amor é o poder criador mais vigoroso de que se tem notícia. Seu vigor é responsável pelas obras grandiosas da humanidade. Então, todos os trabalhos do bem, todos os trabalhos, os avanços da ciência, são motivados pelo amor. Em escala menor ou maior, sempre o amor. Se a nossa vida está sem realizações, é porque nós estamos sonegando amor. Amor que a gente tem e que precisa ser partilhado. Então, precisamos transformar essas energias deletérias, provocadas por quê? Por aqueles pensamentos, aqueles sentimentos que adoecem, que fazem a pessoa não ter ânimo. Então, a gente tem que transmutar, né, essas energias em aspirações criativas. A reprodução biológica consciente responsável para quem está na idade e para quem já passou dessa fase, né? Arte, cultura e ação enobrecedora. Arte é só para artista, né? Quem acha que arte é só para artista, levanta o dedo. Quem acha que arte é só para artista, levanta o dedo. Ah, não vão levantar, né? Agora já sabem que é pegadinha. Nós somos centelhas divinas. Deus ainda é uma coisa que está além da nossa percepção e compreensão plena. Mas na criação, que está diante dos nossos olhos, a presença da beleza é indiscutível. Então, você pega uma folha, você vai ver que ela tem um design que é funcional, mas também é belo. Uma folha, uma simples folha. Então, como nós somos centelhas divinas, o belo também é nossa área de atuação. Posso pintar quadros, fazer desenhos, esculturas, que sejam um encantamento para todos, mas se não for esse o nível de adestramento que eu tiver, eu vou fazer para mim, para minha casa, música, dançar, cantar. Então, a beleza é uma necessidade, viver o belo é uma necessidade. A cultura é que dá material para a gente construir os nossos pensamentos. Tijolinho. Quem não abre o seu campo de conhecimento, fica construindo o pensamento sempre com as mesmas coisas. Então, nós precisamos ler. Nós precisamos assistir palestras, nós precisamos ver bons filmes, nós precisamos ir ao teatro, nós precisamos ouvir boa música, nós precisamos ir às exposições, nós precisamos ter conversas de alto nível. Porque é com esses tijolinhos que a gente vai construir o nosso pensamento. Eu atendi uma paciente que ela é figurante de novela da Globo. Então, ela ficou o tempo todo da consulta, inclusive o tempo que eu estava examinando, falando, porque fulano de tal, disse isso, disse aquilo. Ah, porque Beltrano é muito simpático. Agora, tem o cicrano, esse é um besta, não fala com ninguém. Já fulano de tal, senta, eu não conhecia absolutamente ninguém que ela estava falando. Eu tentei falar isso para ela, mas ela está tão embevecida com aqueles tijolinhos, né? E aí ela pensa com aqueles tijolinhos, não é isso? Então, com esse movimento em direção à arte, à cultura, à ação enobrecedora, ação no bem, trabalhar numa obra do bem, ser uma pessoa do bem, aonde eu vou, aonde eu estou, né?
O ser diafaniza-se, olha, né? Vai ficando menos brucutu, saindo dos impulsos da animalidade para as conquistas da angelitude. Olha, eu achei essa estatística, fazendo a pesquisa para essa aula de hoje, é estarrecedor. Estarrecedor. Olha lá, até os 5 anos de idade, 98% das pessoas são altamente criativas, mostrando que a criatividade é natural do ser humano. Natural. Com mais de 25, 2%. O que aconteceu com a criatura entre os 5 e os 25? Ela começou a repetir, ela começou a repetir, ela começou a repetir, ela começou a se amoldar. E aí não tem espaço para a sua divindade, porque criatividade é divindade se manifestar. Já viu criancinha vendo televisão? De repente ela vira de cabeça para baixo no sofá para ver como é que fica a imagem. Aí vem logo alguém, senta direito. Aí daqui a pouco ela só senta direito. É mais ou menos assim, né? Faz um desenho no caderno. Está estragando o caderno. O caderno é para estudar. Daqui a pouco ela só usa o caderno para estudar. Né? Por aí. Olha coisas da criatividade. São esculturas, né? A maçã e no pão. E os dedinhos da sandália são pincéis. Para viver uma vida criativa, devemos perder o medo de errar. Então, por que é que eu, depois de uma certa idade, não arrisco nem fazer o arroz de um jeito diferente? Por quê? Porque pode não dar certo. E se não der certo, qual o problema? Mas pode ser que dê. Não arrisco fazer uma mudança na rotina lá de casa. Sou igual aquela música do Chico. Todo dia ela faz, tudo sempre igual. Não mudo nem a marca da pasta de dente. Então, a mesmice é, segundo algumas pessoas que eu ouvi, a maior causa de depressão. A mesmice. A repetição. E por que causa sofrimento? Por que causa dor? Porque é contrário à lei divina natural. A lei divina natural é que a gente crie ativamente. Então, aí a tarefa é você fazer o seu próprio resumo, do capítulo 1 ao capítulo 5, inclusive com as tarefas propostas em cada janela. Aí, como eu tenho premonição, olha só o que eu adivinhei que vocês iam perguntar. Aí eu trouxe ali 20 cópias impressas para quem quiser, né? E quem quiser fazer esse caderno e trazer em março, né? A gente pode fazer uma primeira sessão aqui de troca de coisas que estejam nesses cadernos. Eu pensei até numa publicação, né? Vai depender aí do empenho de vocês de trabalhar. Feliz Natal. Eu quero deixar meu e-mail, tá? Se alguém quiser mandar alguma coisa que esteja produzindo, algum comentário, alguma dúvida sobre esse projeto grupal, pode mandar que a gente vai trocando figurinha, tá bom? Gente, tudo de bom, até para o ano, se Deus quiser, foi muito bom estar com vocês.